Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal. Quero desejar para você um bom dia, né? Antes de começar a atualizar informações sobre tudo que está rolando no Vasco e a negativa do Vojvoda ao projeto da SAF Vasco, né? Então vou pedir para você dar uma moral, deixa o joinha, se inscreve no canal, que é importante para a gente ser indicado no YouTube, e segue as redes sociais do canal no Instagram e no TikTok, @Vascaíno do Cerrado. Bom, ontem a gente trouxe a informação do Juninho Capixaba, que declinou do interesse do Vasco e aceitou a contratação lá através do Bragantino, né? Tem vascaínos que acabam não entendendo e assim, dizer que vocês estão chorando por causa do Juninho Capixaba, é isso mesmo? Você não é. Isso que você falou só faz a coisa ser pior. Porque a gente pede um jogador que não é essas coisas para um time que não é essas coisas. Então não é a questão do Juninho Capixaba não vir para o Vasco. É porque se o Vasco não consegue competir com o Bragantino para contratar o Juninho Capixaba, o Vasco vai competir com quem para contratar quem? É isso que você tem que entender. E é isso que eu coloquei lá, inclusive, no Instagram. Se a gente não consegue trazer o Juninho Capixaba, imagina trazer um grande jogador. E hoje a gente acorda de manhã com uma notícia que saiu no GE de que o técnico Vojvoda não aceitou a proposta da 777 Partners. E eu não vou vir aqui meter pau em jornalista, dessa vez não, apesar de ter falado ontem no vídeo que a culpa dessa frustração do torcedor vascaíno é diretamente deles, que ficaram trazendo aí notícias maravilhosas de muita grana, o Vasco milionário, o Vasco da grana, né? Jornalista no SBT com turbante dizendo que estava rico, jornalista botando na capa o Gerson, botando na capa o Paulinho, botando na capa o Soares, enfim, tudo que eu falei ontem, né? Então isso acabou criando no vascaíno uma expectativa muito grande. E aquela desculpa de a oposição atrapalhou na janela as contratações, a gente vê cair por terra. Porque esse Paulo Brax, ele ajudou na negociação desse Matheus Ribeiro, do Bruno Tubarão, do Fábio Gomes, esses jogadores que vieram. Então ele já estava trabalhando, o scout da 777 já estava trabalhando no Vasco. Só quando você fazia a crítica era política. Mas está provado que não. Você perdeu o Juninho Capixaba. Hoje o Vojvoda não aceitou o projeto do Vasco. Alguma coisa está errada. E eu trouxe um vídeo e faço questão de trazer de novo do maior influenciador do Internacional, o Baldasso, né, que é jornalista, setorista do Inter, e ele escracha com o executivo Paulo Brax. Eu trouxe esse vídeo aqui logo quando o Vasco anunciou a contratação desse jogador, desse executivo, que não tem experiência, assim como o Alexandre Pássaro, assim como o Carlos Brasil, né? E aí você tem que prestar atenção, que às vezes a gente roda um vídeo aqui, a pessoa escuta, mas ela não presta atenção na mensagem. Ele é bem claro, ninguém conhece o Paulo Brax no mercado, ele não tem moral, ele não tem know-how, né? E aí ele fala que o Inter deixou de contratar vários jogadores e ele foi descobrir por quê, porque ele foi falar com o empresário do Felipe Melo, de outros jogadores, que falaram que a maneira, a abordagem do profissional, do Paulo Brax, para contratar esses profissionais, esses jogadores, ela foi amadora. Ela foi horrível. E por isso vários jogadores deixaram de ir para o Internacional. A mesma coisa acontecendo com o Vasco. Então eu vou deixar aí para você ver que quando a gente falou lá atrás, a gente tinha razão, né? E é lógico que canais de YouTube vão repercutir informações dadas por setorista. Eu não babo o ovo de gestores, eu não tenho informações quentinhas dentro do Vasco. O que eu tenho que fazer? O jornalista fulano de tal diz que, igual essa informação que eu vou dar aqui, ó, plano B, né? O PVC ontem, ele noticiou no GE que o Vasco teria um plano B caso o técnico Vojvoda não acertasse. Por que essa mensagem já saiu no GE? Porque já sabiam que não ia acertar. É o técnico português Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, um time que quase caiu para a segunda divisão. Então seria esse o plano B do Vasco da Gama. Eu que sei essa informação, trouxeram para mim essa informação? Não, eu recebi essa informação de um jornalista, ou eu vi a publicação de um jornalista. Eu vou colocar na capa o Antônio Oliveira e eu vou aqui para conversar ou trazer informação para a gente repercutir. É uma boa pro Vasco? É legal esse cara? Não é? Será que isso é verdade?
Aí é isso que a gente faz. Então eu, como youtuber, eu não trago informação porque eu não vivo babando, puxando o saco de gestores ou dentro do Vasco, como muitos aí fazem, tá bom? Então tá aí, vou deixar o Paulo Brax, ó, vou deixar o Baldasso. Presta atenção em tudo que ele fala a respeito desse grande executivo contratado pela 777. E a 777 que mantém o CEO que montou um time merda pra gente, ou que esteve à frente do futebol do Vasco em 2 anos, né? E contrata um executivo sem experiência com clubes grandes no mercado da bola. Deixa o joinha, curte o vídeo, compartilha. Grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas. Se der 2 tartarugas pro Paulo Brax cuidar, uma sai voando por cima e uma foge por baixo. Não tem nenhuma condição de ser diretor executivo do Internacional. Senhor Papaléu, vice de futebol do Inter, o senhor deu discurso nessa temporada de absoluta acomodação. O senhor não sabe o que é o Internacional? O senhor sabe o que é o Internacional? O senhor pediu para... Vão fazer reformulação no grupo do Inter? Acho que precisa. Mas vão ter competência para isso? Vão fazer reformulação com o Paulo Brax no mercado contratando? E quando chega nos clubes tem que apresentar um cartão de visita porque ninguém conhece ele, enquanto o Rodrigo Caetano está levantando taça lá no Atlético Mineiro? Vergonha! Vocês estão fazendo a torcida do Inter passar vergonha. Todo o contexto do Inter é incompetente em 2021. Incompetente! Respeitem o Internacional! O senhor fez tudo errado, presidente. Seja mais humilde, presidente. O senhor não quer demitir o Paulo Brax, que vocês mesmos do Beira-Rio acham que é mau diretor executivo, porque o senhor não quer admitir outro erro. Demite agora! Demite agora! O senhor errou, presidente. O senhor errou em tudo, presidente. Começa a corrigir os seus erros, presidente. Loiri, discurso forte do A única coisa, hoje eu questionei o João Batista Filho, né? Porque o departamento de futebol, eu perguntei, vem cá, o departamento de futebol vai continuar? O vice de futebol, o doutor Emílio Papaléu, e o diretor executivo Paulo Brax vão continuar na próxima temporada? Eu quero saber, porque o trabalho deles este ano foi ruim, tá? Ninguém tá falando disso. Ninguém tá falando sobre a necessidade de mudar o departamento de futebol do Inter. O trabalho do Paulo Brax foi insuficiente, o trabalho do Papaléu é insuficiente também. Gente, nós caímos ontem para a 10ª colocação na tabela. 10ª. De um campeonato brasileiro que nós estamos tendo dedicação exclusiva. A discussão não é essa, César. A discussão é que o Internacional fez 2 propostas para o Felipe Melo. E o Felipe Melo escolheu o Fluminense. E aí hoje um repórter, o Carlos Lacerda, da Rádio Grenal, descobriu, conversou com o empresário do Felipe Melo. O empresário deu um pau na forma como o Inter conduziu o processo para tentar convencer o Felipe Melo. Não sabia disso, não sabia disso. Cara, isso é uma vergonha. O Internacional perdeu o Eric para o Ceará, que estava no Náutico. O Inter não ganha uma concorrência. O Paulo Brax, como diretor executivo, é uma afronta ao Internacional. E o presidente Alessandro Barcelos, porque dentro do Beira-Rio sabem que o trabalho é ruim, tá? Sabem. Só que o presidente Alessandro Barcelos, a impressão que eu tenho é que não demite ele, não demite o Paulo Brax para não admitir o erro. E o pior é o seguinte, isso está acontecendo, César, no dia que nós estamos vendo o Rodrigo Caetano levantando taça. Um diretor executivo que é quase que unanimidade de todos, quase que unanimidade no meio futebol, que é o melhor diretor executivo do futebol brasileiro, que queria continuar no Inter e que o Inter abriu mão por questões políticas, porque ele teria ligação política com a antiga direção. A gente traz o Paulo Brax do América, com 1 ano de experiência, no América Mineiro, e ele só virou diretor executivo lá para tampar furo de um outro que saiu. E aí o ano do Internacional é terrível em todos os âmbitos. Ó, a gente pode olhar o que aconteceu. Do Inter, eu sou torcedor do Inter, o Meneghetti também é torcedor do Internacional. Podem pautar sim. Vou parar com essa arrogância. O nosso tempo, o tempo de vocês, meu querido Paulo Brax, é o tempo de uma tartaruga para atravessar um campo de futebol, que aliás foi o teu trabalho até agora, desde que chegou no Internacional, você não consegue fazer nada. Você não ganha uma concorrência com ninguém, pô. E vem numa entrevista com essa arrogância de o tempo do Inter, ninguém vai pautar. A torcida vai pautar qualquer coisa que tu faça aí dentro, Paulo Brax. Porque é a torcida do Internacional que paga o teu salário. Vamos parar com essa arrogância? Meneghetti, assim, ó, nisso o Baldasso tem razão. Quando ele fala o seguinte, ele falou, né? Tantos que foram contratados no mercado. Mercado é uma contratação, mas deu errado. Aliás, o Brax falou ontem que o mercado foi contratado para ser titular. Foi. Eu nunca vi um executivo falar isso, eu não vi isso. O mercado foi contratado para ser titular. O técnico era Diego Aguirre, né?
Tá, mas Sim. o Mercado foi contratado para ser titular e o Bruno Mendes foi contratado para ser reserva. E isso depois até contra a direção do Inter. Que beleza. Porque eles inverteram. Na verdade, que beleza. o Bruno Mendes era o bom e O mercado deu errado. O Palácios, que foi a contratação... Mas não dá foi- para julgar o Palácios. Dá. 20 anos de seleção chilena. Essa não. Essa eu não embarco, tá? Tu não embarca A do porque tu Mercado acha, pra mim é errado. tu acha que a temporada dele foi boa, então? Não disse isso. É que quando tu contrata um tu jogador tá da falando seleção por zero chilena donação. Tá bem. de 20 Tá anos, bem. eu acho bacana. Mas O problema é o mercado. é errado o teu capa indicar o Palácios como um extremo a ser contratado e se descobrir depois que ele chegar, ele é meia, né? Isso é errado, né? Isso é errado. É que eu não vi o relatório do Capa. Mas o Internacional, Então tá. através Então- do João Patrício então- Herman, divulgou que era um então tá. ponta A e o única- cara é meia.